E aí, galera, aquele gol do Lourenço no primeiro tempo, ainda de jogo, acabou decretando a classificação do Ceará. 1-0 fez o Ceará, acabou tomando o 1-1 na segunda etapa de jogo, que eu acredito que foi o tempo de jogo onde o Ceará teve mais oportunidades de gol, mas acabou não convertendo, né? Acho que a grande oportunidade acabou ficando nos pés do Janderson, que perdeu a grande chance da equipe do Ceará de fazer o 2-0, ali o Ceará ainda vencia o jogo por 1-0, depois teve o gol do Saulo Mineiro muito bem anulado, o pênalti que foi marcado que realmente não aconteceu e o Ceará saiu de campo empatando a partida diante da equipe do Ferroviário em 1-1. O gol do Facundo Barceló na primeira partida é que acabou credenciando o Ceará para ser hoje um dos finalistas do Campeonato Cearense temporada 2024. Como acontece em todos os jogos, depois da partida tivemos a entrevista coletiva. O técnico Wagner Mancini veio aqui para conceder a sua entrevista coletiva e falar sobre essa condição que o Ceará conseguiu obter de chegar na final do Campeonato Cearense da temporada 2024 com esse empate diante da equipe do Ferroviário. Mancini falou da importância de chegar a uma final, a sua primeira nessa passagem pelo Ceará, passagem do Mancini, a segunda como treinador, que começou no ano passado. Olha, sempre que você inicia um campeonato e você consegue chegar na final, já é um primeiro objetivo, né? É óbvio que vestir essa camisa do Ceará é ter emoção sempre, né? Hoje a gente teve uma emoção no jogo, diferente, a gente não queria passar por isso no final da partida, acabou passando muito por mérito também do Ferroviário, que eu já exaltei aqui, sendo uma equipe bem montada e bem dirigida, mas você estar na final representa muito pra gente, porque nós não temos uma sequência de time, esse time não é o time do ano passado, é um time montado, então esse time tem 60 dias e já está numa final. Eu espero, sinceramente, que seja a tônica deste ano, que a nossa equipe seja madura o suficiente para estar nessa final e em outras finais também, e que busque o acesso no final do ano da Série B para a Série A. Mas é importante também falar o quanto que essa camisa é pesada numa final. E o quanto que a gente tem que valorizar isso, porque nós enfrentamos adversários, embora com orçamentos menores, mas adversários que já estavam há mais tempo em treinamento. Então isso também deve ser lembrado. Não é simplesmente você montar uma equipe e ir ganhando de todo mundo. Há um trabalho sendo feito, há um amadurecimento como equipe, e isso tudo acaba, de certa forma, premiada com a ida final. Não é o suficiente, a gente tem que ganhar a final, nós sabemos disso, né? E o Ceará vai lutar muito, brigar muito por esse título. No campo de jogo da Arena Castelão, logo depois da partida, do empate do Ceará, da classificação para a final do Campeonato Cearense, a gente conversou com o Richardson, que, diferente de 2023, vem fazendo boas partidas com a camisa do Ceará, e essa foi mais uma. Autoavaliar, né? Eu tento me preparar para todos os jogos da mesma forma, mas a gente sabe que os grandes jogadores são vistos em grandes jogos, então eu tento me preparar, estar sempre concentrado. A gente sabe que o nível de concentração em jogos de nível é muito importante, então eu tento me concentrar bem. Eu acho que eu fiz um jogo bom, um jogo concentrado, mas um jogo sem cartão, né? Então, podendo roubar bolas, dar passo para frente, eu acho que eu venho numa crescente junto com a equipe e a gente vamos se preparar bem já para o próximo jogo, que é muito importante para a gente. Na sua posição, às vezes tem que tomar o cartão mesmo, mas como não tomar o cartão está sendo uma vitória para você, Richard? Não, eu acho que é uma resposta minha, né? Eu acho que eu me cobro muito, eu não gosto de estar tomando cartões, mas eu sei da minha capacidade, eu sei que eu posso passar jogos em branco, como foi hoje, um jogo muito competitivo. Eu tive muitos lances de duelo e consegui vencer os duelos sem fazer falta. Eu acho que é importante para minha posição. Então eu agradeço a confiança do professor e quero dar sequência nessa evolução para continuar fazendo bons jogos e ajudando a equipe. E além do Richardson, a gente conversou com o Ailon, e o atacante que fez a assistência para o gol do Lourenço, o gol que deu o empate. Então, o gol que ajudou muito também nessa classificação do Ceará para a final do
do Campeonato Cearense, agora foca numa outra situação. O foco é na Copa do Nordeste. Focar no jogo de quarta, Copa do Nordeste, né? A gente está classificado. A gente sabe que o nosso rival tem um jogo amanhã também decisivo e a gente tem que agora girar a chave e concentrar na Copa do Nordeste, né? Que são jogos importantes e a gente precisa vencer para classificar. Então, acho que vai ser um jogo aberto quarta-feira mas o mais importante hoje, né? Claro, era se classificar, mas a gente mostrou um equilíbrio um pouco maior e acabou não sofrendo tanto, tomamos o gol no final, mas a gente vai corrigir isso ainda para parar de tomar gol. Isso o Ailon, pensando na Copa do Nordeste, mas ele que foi efetivo nessa vitória do Ceará, no geral, contra o Ferroviário, digamos aí 4-3, porque nesse empate em 1-1 foi dele a assistência para o gol do Lourenço. Vamos rever. O Mancini entende que chegar nessa final foi difícil. O Ceará enfrentou um adversário que ele chamou de muito resistente, de bom tecnicamente, de bem armado, realmente um time bem armado em campo. E ele entende que para essa partida o seu time melhorou defensivamente. Isso foi visível. O Ferroviário não teve tanto espaço em campo quanto teve nos outros jogos, principalmente na questão da saída de bola. Mas entende que mesmo assim o gol do Ferroviário foi, de mais uma vez, um erro do Ceará, uma posse de bola que o Ceará acabou perdendo. Exaltou, de qualquer forma, que a equipe teve força para, no momento do 1-1, manter o resultado e exaltou um time que o Mancini falou que tem 60 dias de trabalho, porque ele está chamando de um time novo. Se a gente for olhar, 14 contratações para essa temporada, muitos dos titulares e tituláveis da última temporada indo embora, realmente um time novo, praticamente novo para esse novo ano. Então o Mancini chamou muita atenção dessa situação. Eu perguntei para o técnico Wagner Mancini por que o time dele, mesmo tendo as melhores alternativas de vencer o jogo, não saiu de campo com a vitória. E o técnico do Ceará respondeu assim: eu achei que a gente teve o controle da partida na maior parte do jogo e a gente, em alguns momentos, não acelerou como vinha acelerando. Muito fruto, talvez, por ter o controle da partida, né? E eu até chamei a atenção no intervalo que nós deveríamos acelerar um pouquinho no último terço, e isso aconteceu no segundo tempo. Mas é óbvio que quando o Copertino faz as substituições nas suas equipes e começa a colocar jogadores mais de frente, ele tanto poderia nos dar a possibilidade de fazer o segundo gol, como também chegar ao empate, que foi o que aconteceu. Eu vi um jogo no segundo tempo onde o Ceará poderia estar falando de uma vitória de 3-1 ou de 4-1, mas não está por erros nossos, porque nós tivemos a oportunidade, a gente chegou bem, nós até fizemos um gol que foi anulado, teve o pênalti também que foi revertido. Eu acho que tudo isso faz parte de um jogo de futebol. Quando você tem os detalhes favoráveis, talvez viesse a vitória. Mas no dia de hoje os detalhes não foram favoráveis ao Ceará, né? Um gol anulado, um pênalti revertido, algumas chances claras de gols que nós não tivemos no primeiro tempo, mas tivemos na segunda etapa, foram desperdiçadas, e isso de certa forma impactou nesse resultado. Agora é óbvio, a gente está empatando o jogo, no final do jogo faltam 2 minutos, a equipe vai baixar as linhas porque é importante, porque já construiu a vitória lá na outra partida. É óbvio que ninguém deixa de pensar dentro de campo. E eu até falei isso numa entrevista antes da partida, que essa vantagem ela poderia ser utilizada nos momentos finais do jogo, mas não ao longo dos 90 minutos.
Vocês perceberam que o Ceará veio com uma equipe modificada, né? Uma equipe alterada. Hoje nós não tivemos o Recalde no time titular e temos que pensar no seguinte: o Recalde estava no banco de reservas, então ele tinha condição para jogar. Foi uma opção do treinador. O Lourenço vinha entrando muito bem, acho que era até um desperdício não colocar o Lourenço nas últimas partidas. Pode ser que a questão física, porque ele estava voltando de contusão, não lhe desse condição de jogar 90 minutos. E dá para entender que isso é realidade, porque ele não conseguiu terminar essa partida contra o Ferroviário. Então talvez ele realmente não tivesse condição para 90 minutos. Mas ele entrou no jogo muito bem, é um jogador de boa técnica, de habilidade e até com senso ofensivo, vide o gol que ele marcou diante do Ferroviário numa condição quase que do centroavante, né? O Barceló atraiu a marcação e o Lourenço veio para receber aquela bola do Ailon e marcar o gol do Ceará nesse empate com o Ferroviário em 1-1. Então, dá para a gente entender que ele tem técnica, distribui jogadas no meio campo, faz o trabalho, mas também é ofensivo, sabe chegar na área e, como no caso desse jogo, marcar gol. Acho que foi a opção certa que tomou o técnico Wagner Mancini ao ter o Lourenço hoje como titular na partida contra a equipe do Ferroviário e levar o time, ajudar o time a chegar a mais uma final de campeonato cearense. Quais foram as outras alterações? Na zaga, o Matheus Felipe no lugar do David Ricardo. A princípio eu não achei que fosse uma boa. O David é um atleta jovem, voluntarioso, é um jogador que às vezes coopera muito com as saídas de bola, principalmente pelo lado esquerdo. Ele já foi lateral esquerdo quando jogava no Piauí, então sabe fazer esse tipo de trabalho, esse tipo de transição. Mas a partida me mostrou que a entrada do Matheus Felipe mostrou uma defesa assim, mais compactada, principalmente nas bolas cruzadas à área. Me chamou muita atenção, não sei se vocês perceberam, quem estava ouvindo a transmissão da Jangadeiro Band News FM no futebolês, na primeira partida contra o Ferroviário, que os cruzamentos, escanteios, as bolas na área, sempre o jogador do Ferroviário chegava para cabecear. Parece que com o Matheus Felipe isso pouco acontece e ele é um jogador que chega nas bolas. É um jogador que traz uma certa dificuldade que o adversário cabeceie na frente dele. E isso é positivo. É uma situação que os times tomam muitos gols, principalmente com a bola na área, nas bolas paradas. E acho que o Matheus Felipe ajuda isso. Agora, deveria ter saído o David Ricardo ou não, é uma situação que fica mais para o Mancini entender e para nós entender, o Mancini entender mais rápido, porque ele tem treinamento para ver isso. E nós entendermos aos poucos, à medida que os jogos vão acontecendo e tomarmos aí quem seria a melhor opção. Mas teve essa mudança na zaga com o Matheus Felipe, que eu entendo que deixou por cima, nas bolas alçadas principalmente, a zaga do Ceará mais forte, trazendo menos perigo à sua meta. E teve a outra mudança que foi no setor ofensivo, que eu acho que foi a mudança mais visível, que tinha que acontecer de qualquer forma na equipe do Ceará. Porque o Facundo Castro não vinha jogando bem, muitas vezes tinha dificuldade de dar sequência ao jogo e várias vezes perdeu chances importantíssimas de gol para a equipe do Ceará. O que eu vejo de dificuldade do Ceará é de ter uma alternativa ao Facundo Castro. Foi colocado o Ailon por ali, mas visivelmente o Ailon joga melhor pelo setor esquerdo, tanto que ele povoou muito mais o meio-campo, ali, o ataque pelo centro, o meio-campo, do que o lado direito em si. Embora a jogada de gol tenha acontecido com o Ailon pela ponta direita, né? Aquele cruzamento que acabou com o gol que o Ceará marcou com o Lourenço. Mas, no geral, se você observar o jogo, ele tendia muito a jogar pelo meio do que a jogar pela ponta. Em alguns momentos até trocou de lugar com o Lourenço para o Lourenço fazer o lado direito. O Ceará precisa acertar aquilo. Não dá mais para pensar em contratação para o campeonato cearense, até porque não tem mais como contratar e ir para a Copa do Nordeste, mas tem que pensar na Série B, num reforço para aquele lado, porque, infelizmente, com Facundo Castro as coisas não foram bem. Por enquanto, não deu certo. E isso, contratar um outro jogador, trazer alguém para jogar naquele setor para a Série B, pode ser positivo até para o Facundo Castro, para tirar a necessidade dele das costas e lhe dar um tempo, talvez,
para entender um pouco mais o que ele tem que fazer como atacante pela direita no futebol brasileiro, que talvez esse seja o problema. Mas voltando aqui para o jogo em si e para o que disse o técnico, o Wagner Mancini, ele falou que, exatamente sobre a situação de pontas, que gostaria de ter pela direita um jogador que estivesse num momento tão bom quanto o Eric Pulga. Primeiro, é difícil conseguir isso, o Eric está num grande momento. Foi sua pior partida pelo Ceará, no meu ponto de vista, essa contra o Ferroviário na temporada. Mas foi porque ele foi muito marcado. Ele tinha sempre um jogador em cima dele e um atleta na cobertura. E quando ele conseguiu passar, e ele conseguiu algumas vezes, ele sofria falta. Porque o Ferroviário, certamente, os jogadores do Ferroviário tinham uma ordem. Não deixa ele seguir na jogada, ele é muito perigoso. E ele sofria falta. E foi assim que o Eric Pulga acabou parado em muitas jogadas na partida. Mesmo assim, ele mostrou a qualidade que ele tem e não dá para fazer comparação com o outro lado. O Ceará realmente tem dificuldades com jogadores na direita. Vamos lá, foi o Facundo Castro praticamente em todas as partidas do time principal, a não ser com o Ferroviário. Dessa vez foi o Ailon, que não foi mal, mas a gente vê que ele fica meio deslocado, não é a função dele jogar pela ponta direita, ele se sente melhor, ou pelo menos nós percebemos ele melhor como centroavante do que ponta direita. Eu estou dizendo isso porque, na verdade, ele é o ponta pela esquerda. Pela esquerda, ele é um jogador mais agudo, que muitas vezes se soma ao centroavante e que faz boas jogadas. Só que não dá para colocar ele na esquerda porque o Eric Pulga está lá sendo o melhor jogador da equipe do Ceará. Então, essa é uma situação que a gente tem que levar em consideração. E ter outro pela ponta direita, outra alternativa que foi feita foi o Janderson. Mais uma vez nessa partida contra o Ferroviário, ele chegou na cara do gol, era o gol para dizer, olha, volta a figurar aí como um dos caras que a gente pode imaginar no ataque do Ceará, faz esse gol e ele simplesmente chuta a bola em cima do goleiro Douglas e perde essa grande oportunidade. Então, pela ponta direita, há uma lacuna, o Ceará precisa preenchê-la, não vai dar mais no estadual, não vai dar mais na Copa do Nordeste, mas dá sim para a Série B, há uma alternativa para os clubes contratarem. Entre o dia 1º e o dia 19 de abril, há uma janela que já está sendo chamada de janela dos estaduais. Você não pode contratar um cara que está fora do Brasil, mas você pode contratar um atleta que jogou estadual por um outro clube. Então, é isso que o Ceará precisa fazer. Vai lá no Campeonato Paulista, no Carioca, no Mineiro, em outro estadual, um cara que foi bem, que se destacou, que é um atacante pela direita e que o departamento de inteligência do clube percebeu que ele tem qualidades e traz, porque o Ceará precisa de um jogador para cobrir essa lacuna, certamente e com urgência. Em relação a Copa do Nordeste, porque a partir daqui o Ceará tem 3 jogos seguidos na Copa do Nordeste. O Ceará joga contra o Fortaleza na quarta-feira, aqui no Castelão mesmo. No domingo vai a Paraíba, vai a Campina Grande enfrentar o 13 e na outra quarta-feira termina sua participação na primeira fase da Copa do Nordeste, enfrentando a equipe do Itabaiana. Isso, é o representante de Sergipe, do Itabaiana. Então, são esses 3 jogos que a equipe do Ceará vai fazer nas próximas 3 datas, né? Quarta, domingo, quarta, e precisa de pontos. O Mancini, inclusive, falou que seriam necessários aí 6 a 7 pontos, ele acha que classifica. Eu acho que 6 ele vai precisar muito de tropeços dos adversários. E lembrem-se que os times não jogam no mesmo grupo, jogam contra times do outro grupo. Então ele precisa muito de tropeços dos adversários para classificar com 6. Com 7 acho que classifica, com 9 certamente classifica. O Ceará só tem 9 pontos à disposição e com o Clássico Rei logo de cara, de frente, na quarta-feira. Então, para classificar na Copa do Nordeste, é isso. Infelizmente, o Ceará se colocou nessa situação, porque ele teve Altos e ABC em casa. Eram os 2 jogos para serem vencidos. Se o Ceará vence essas 2 partidas, o Ceará hoje estaria na Copa do Nordeste, só definindo qual seria a sua posição, mas ele seria um time classificado. Perdeu 4 pontos nessas 2 partidas, está na situação que está, agora precisando pontuar muito bem nesses 9 pontos que restam dentro da competição dessa Copa do Nordeste. Mas nem tudo está perdido, sim, a equipe pode obter a sua classificação ainda no Nordestão. No Cearense é isso, o Ceará
está na final com 2 jogos contra a equipe do Fortaleza e certamente deve fazer a final como mandante, a não ser, como eu disse, estamos gravando no sábado, se no domingo o Fortaleza vencer o Maracanã por 5 gols de diferença, aí ele terá a melhor campanha e vai chegar à final jogando em casa a última partida. Se não acontecer, até 4 gols de diferença, é o Ceará que vai fazer a final como mandante, ou seja, primeiro jogo seria os 2 jogos no Castelão, mas o primeiro jogo seria o Fortaleza como mandante, tendo maior torcida, tendo a colocação dos seus sócios torcedores, a condição deles entrarem, e o segundo jogo, o Ceará sendo o mandante, e aí tendo a maior torcida e conseguindo que os seus sócios torcedores acompanhem a finalíssima partida decisiva do Campeonato Cearense. Se o Fortaleza vence por mais de 5 gols de diferença, isso muda ao contrário e o Fortaleza teria essa condição na final. Amigos e amigas, deixem o seu like, esse é o nosso pedido, a nossa solicitação. Também, se vocês puderem, gostaríamos que, além do like, deixassem também, se inscrevessem também no canal. Tenho percebido, né, tem os dados que chegam para a gente no YouTube, que o canal tem 5 vezes mais pessoas do que as que estão inscritas assistindo praticamente todos os vídeos. Vocês assistem, mas vocês não se inscrevem no canal. O canal tem inscrição 100% gratuita, você não paga absolutamente nada para se inscrever no canal e só tem valorização para nós, de que você faz parte, de que você é inscrito, e facilidades para vocês que, inscrevendo-se, ativando as notificações, serão informados rapidamente dos nossos vídeos. Então, essa é a nossa solicitação, que vocês possam se inscrever, fazer parte como inscritos do canal e também estarem ativando as notificações para receberem o vídeo o mais rápido possível. Deixo vocês com os gols desse empate entre Ceará e Ferroviário, imagens de Garibaldi Soares, imagens da TV Artilheiro, e curtam aí os gols desse empate, jogo que levou o Ceará à final do Campeonato Cearense nessa temporada 2024. Agora, aguardar os 2 jogos da final, mas como eu disse, antes disso, o Ceará joga as 3 partidas pela Copa do Nordeste. A gente se vê nos vídeos e se vê também no Futebolês com os nossos programas no rádio e na TV. Valeu, galera. Até lá.